Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente bater um papo, para a gente trocar uma ideia. Se puder já deixar aquele like, agradeço demais. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E claro, também não deixe de compartilhar aí a sua opinião, sua crítica, a sua visão, enfim, sobre os assuntos que a gente vai conversar aqui. Domingão de futebol. Tá começando mais um domingo aí, né, que vai ter bastante futebol na televisão. Tivemos alguns resultados ontem que foram, de certa forma, até surpreendentes. Olha isso daqui. Vocês sabem que ontem o Atlético Mineiro ganhou de 3-1 do Cruzeiro. E uma coisa que eu achei legal foi que o técnico Arthur Jorge, na coletiva, ele não se vitimizou. Ele apontou que as principais falhas foram em virtude do jogo que o Cruzeiro fez. Porque teve pessoas que tentaram levar isso para questões ali de arbitragem. Mas não, o técnico, em coletiva, ele foi bem sincero ao apontar que as falhas foi do Cruzeiro, da equipe em si, da gestão técnica, e não teve problemas com a arbitragem. É um cara que traz uma visão muito sincera e eu acho que até de forma autocrítica para um trabalho evoluir aí nas próximas semanas. Isso falta em algumas equipes. Quando o Palmeiras tem um resultado negativo, o problema é o mundo. A arbitragem é o problema, o calendário é o problema, o gramado do adversário é o problema, a dimensão do campo é o problema. É contra tudo e contra todos. É a narrativa, é o jornalista, é o torcedor mais corneteiro, é a vaia o problema. Tudo é problema. Nunca o problema do péssimo desempenho do Palmeiras ele está centrado no jogo que a equipe faz em campo e nas tomadas de decisões da gestão técnica. Então a gente fica até surpreso, né, quando a gente encontra ali um técnico que chega e fala assim, não, levou um amasso ali do Galo de 3-1, o problema é nosso, não foi a arbitragem não. O problema foi nosso. Foram falhas nossas que levaram a esse resultado. E eu não sei se vocês sabem, mas olha só, o Pedrinho BH, ele injetou 269 milhões na SAF do Cruzeiro, agora, essa semana, para cobrir um prejuízo operacional. Ó, a Raposa teve um prejuízo de 114 milhões de reais em 2025, uma consequência do aumento dos gastos com o futebol. Além disso, foram feitos investimentos de 364 milhões em contratações. Para cobrir o buraco, o principal acionista, que é a família aí de Pedro Lourenço, injetou um total de 269 milhões de reais na SAF. Esse valor foi dividido entre um aporte e um empréstimo. A Tara Sports, empresa da família de Lourenço, fez um empréstimo de 112,8 milhões para o Cruzeiro, que está registrado como dívida. E a empresa também injetou 156,3 milhões em adiantamento para o aumento de capital da SAF. Com essas injeções, o clube fechou o caixa com um negativo de apenas 6 milhões de reais. Eles falam de apenas, mas eu prefiro usar de ainda 6 milhões de reais no negativo. Ou seja, todo esse aporte financeiro que fizeram, toda essa articulação, essa engenharia financeira, ela não serviu ainda para colocar o clube no azul. E ele fecha com o caixa negativo de 6 milhões de reais. O futebol ele é um esporte caro. Tá aqui a prova. Mas vamos falar sobre mais assuntos aí também. E meus amigos, antes de mais nada, não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros lá da TES. TES ela é uma plataforma de inteligência artificial que está revolucionando a maneira
que o homem utiliza a inteligência artificial. Isso porque hoje ela já está presente no mundo inteiro, inclusive recebendo aportes e acelerações financeiras de locais extremamente importantes, como o Vale do Silício nos Estados Unidos, além de outros países. E o que essa plataforma ela tem de diferencial? Ela não é uma IA convencional, ela é uma plataforma que une mais de 250 IAs e ela vai ser customizada de acordo com aquilo que você precisa. Então, ela vai entender o seu perfil, o que você quer com a IA, e a partir daí ela vai utilizar toda a interface dela para fornecer dados mais precisos, mais rápidos e também corrigindo erros em tempo real, de forma extremamente rápida e eficaz. Está revolucionando a forma de fazer IA e eu tenho certeza que você vai gostar bastante porque são parceiraços nossos aqui, tá bom? Só clicar no link fixado nos comentários ou no QR Code e você vai ter ali acesso aos planos para conhecer a TES. TES, onde as IAs trabalham em equipe. Tamo junto. Galera, eu quero começar aqui falando sobre a classificação do Campeonato Brasileiro. Por que é importante a gente falar sobre a classificação do Campeonato Brasileiro? Porque o contexto ele pode ser moldado com a rodada de hoje. Vamos lá então, falar pelo menos ali as primeiras equipes. O Palmeiras está em primeiro lugar com 33 pontos. Com o empate de ontem no Allianz, ganhou um ponto só. O Flamengo está em segundo lugar com 26 pontos. Só que o Flamengo nesse momento tem 2 jogos a menos que o Palmeiras. Então o Flamengo tem 6 pontos para disputar e atualmente tem 26 pontos. Isso significa que se o Flamengo vencer a equipe do Vasco no clássico carioca que tem hoje e eventualmente o jogo que o Flamengo está devendo contra o Mirassol, o Flamengo também vencer e conseguir esses 6 pontos, o Flamengo vai chegar muito próximo do Palmeiras, né? Isso vai implicar em 32 pontos para o Flamengo. E o Palmeiras tem 33. E no dia 23 de maio nós teremos um confronto direto no Maracanã. Terceiro lugar é o Fluminense, que tem um jogo a menos também e 26 pontos. O Fluminense joga contra quem? Contra o Internacional. Tem chances de ganhar o Fluminense então, hein? E ir para 29 pontos também, continuar ali no pé dos caras. E o São Paulo tem 23 pontos em quarta colocação. Também joga hoje contra o Bahia. São Paulo tem um joguinho aí chato e difícil. E assim, meus amigos, eu vou falar uma coisa pra vocês, vou ser muito sincero aqui. Eu tô vendo uma série de torcedores do Palmeiras criticando a gestão técnica do Palmeiras. E quando eu falo uma série de torcedores do Palmeiras, eu não tô falando dos torcedores que sempre criticam, não. Eu tô falando daqueles torcedores que são abeletes, leiletes, etc e etc. Aí chega na semana que vem, vence um jogo, nossa, genial. Assim não dá, né? Assim não dá. Eu acho que a gente tem que ter mais regularidade até na nossa crítica. Porque tudo bem, você pode apoiar. Claro, você pode torcer, você pode apoiar. Ninguém vai torcer contra a equipe do Palmeiras aqui. Ninguém vai torcer pra gente perder ponto ou perder a primeira colocação. Mas a gente tem que ter também a noção da realidade de entender o processo do futebol tático, dinâmico, dentro de uma temporada a médio e longo prazo. E isso implica, sim, em uma visão mais crítica, mais ácida sobre tudo isso. Eu participei da live lá do canal do Rick essa semana, né? E eles perguntaram pra mim assim, se acha que... Na verdade, perguntou pra todo mundo ali, mas eu dei minha resposta. Que a equipe do Flamengo tem jogado um futebol tão bom desse jeito. Ah, vocês acham mesmo que o Flamengo tem jogado tão bem assim? E aí eu fiz uma ilustração ali como se fosse um gráfico. Eu falei que a equipe do Palmeiras era uma equipe defensivamente boa, sólida, só que estável, constante, uma reta.
Ou seja, é uma equipe que desde o começo da temporada até agora, ofensivamente falando, criativamente falando, ela não evoluiu. Ela permanece ali, faz 1-0, vence jogo, faz 1-0, vence jogo. Sistema defensivo melhorou, sim, só que em termos criativos e ofensivos e de futebol jogado, a gente está numa linha reta. Enquanto o Flamengo com o Leonardo Jardim, inclusive eu até elogiei o técnico Leonardo Jardim, ele tem uma curva ascendente. E vai chegar uma hora que a nossa linha reta da constância, ela vai cruzar com a curva ascendente dos caras. E o que vai acontecer? Essa curva ascendente vai ultrapassar a gente. Se a gente continuar jogando dessa maneira. Cara, eu falei quinta-feira isso. Que se continuar assim, isso vai acontecer. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que entrar também num modo ascendente. A gente tem que entrar também nessa progressão continuada e fazer a nossa curva subir. E como vai fazer isso? Com futebol jogado, com postura, com escolhas técnicas, táticas, que são pertinentes. Não aquilo que a gente viu ontem. Meus amigos, os caras entregaram 2 pontos dentro de casa. E agora tá todo mundo criticando. Só que no dia de amanhã vence, a gente vem aqui e fala assim, ó, venceu, mas continuou jogando mal, pronto, acabou. A gente é corintiano, a gente é flamenguista, a gente é botafoguense, a gente é atleticano, a gente é cruzeirense, a gente torce para todas as equipes do mundo, menos pro Palmeiras. Porque nós viemos aqui e falamos o óbvio. Então assim, ano passado teve vários e vários momentos que o Abel pediu voto de confiança da torcida e a torcida entregou esse voto, inclusive nós aqui. Falei assim, não, ó, eu não vou mais criticar não, por enquanto. Não pediu para acreditar? Vou continuar acreditando. Só que chega uma hora que cansa, cara. Porque você tem que começar a ver uma evolução. A gente apresentar um futebol nota 5 em todo jogo, pô, pelo menos vamos fazer uma média nota 7, né? Fica difícil? Fica difícil. E a sensação que eu tenho é que às vezes a nossa curva ela cai em vez de subir. Porque quando a gente olha para alguns adversários na própria Libertadores, eles fazem campanhas melhores que a nossa. Corinthians faz uma campanha melhor que a nossa. Olha só, na Libertadores, hein? O Corinthians faz uma campanha melhor que a nossa. O Mirassol na Libertadores faz uma campanha melhor que a nossa. Flamengo faz uma campanha melhor que a nossa. Pô, é esse o futebol que a gente vai querer continuar apresentando até o final do ano? Tem certeza disso? É esse o futebol que os torcedores vão continuar passando o pano? E vai continuar criticando quem critica isso? É esse futebol que vocês querem assistir até o final do ano? Vocês querem assistir isso até o final do ano? Cara, eu não quero. E não venha com a clássica pergunta assim de ai, se não for o Abel vai ser quem? Eu tenho uns 3 nomes aqui, bons nomes, que seriam ótimos técnicos aqui no Brasil. Só que quando você vem e fala alguma coisa, você é amendoenzo, você merece o Palmeiras de 2012, você não valoriza o processo, vira corintiano então, vira flamenguista então. É isso que a gente escuta, que a gente lê. É isso, cara. Só que uma hora dessa eles estão reclamando também. Então quer dizer que eles têm licença para reclamar. Agora a gente não tem licença para reclamar. A diferença de vocês que passam um pano toda hora
que arrumam desculpa toda hora, que caem nessa narrativa e nesse roteiro organizado por Abel e sua comissão técnica e junto com Leila Pereira, para nós é que a gente não acredita em ladainha. Vocês acreditam. Vocês compram qualquer coisa. Vocês compram uma entrevista protocolar e artificial, forçada, na Palmeiras Cast, lá na TV Palmeiras, como se fosse assim, sabe? Nossa, que representatividade, hein? Representatividade? Uma entrevista feita para provocar rival e para defender a Crefisa e o Vasco? Oh, que isso, cara? Que isso? É sério que vocês estão abraçando isso? Ah, pelo amor de Deus. A Leila, ela tem que fundar um clube quando ela sair do Palmeiras. Leila Pereira FC. E aí vocês têm que tudo ir torcer para lá. Porque aí, quem sabe, né, vocês vão estar bem alinhados com o discurso lá. Aí o Abel vai ser técnico lá, ela vai ser a presidente, aí vocês vão torcer para lá. Deixa nós aqui. Então é isso, meus amigos. Hoje nós temos aí, ó, Flamengo enfrenta o Vasco com mando de campo do Flamengo. Internacional, mando de campo em cima do Fluminense. São Paulo, mando de campo em cima do Bahia. São os jogos aí do G4, das 4 primeiras colocações aí. Então a gente pode ter algumas movimentações interessantes e a gente pode ver o Flamengo chegar mais perto. Chegar mais perto. Enquanto o Flamengo tá chegando mais perto, ainda tá bom, tá tudo bem, né? O problema é a hora que talvez equiparar ou até passar. Campeonato Brasileiro, galera, não dá pra brincar com ele. Se os caras estão querendo brincar com o Campeonato Brasileiro, às vezes eu sinto que a comissão técnica do Abel e o Abel, eles subestimam o futebol brasileiro. Eles acham que os clubes vão entregar a paçoca todo jogo na mão do Palmeiras. Mas nem sempre vai ser assim, né? É isso. Bom domingo para todo mundo, abraço.